Deus. Primeiro Reis, livro dos Reis, capítulo 19, versículo de 1 ao 7, que diz: E Acabe, todos encontraram? Irmão Nelson aqui, a quem pode ajudar aqui, irmão Nelson? Irmã Cláudia, irmã Edileuza, enquanto o irmão Nelson se assitua, mas vamos, glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos esperar o irmão, para que todos possam participar. Glória a Deus. Amém. Quem pode ler o versículo primeiro? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como mataram todos os profetas à espada. 2, quem lê? Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, eu outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. 3. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, o Senhor torna agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 5. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo tocou, ele disse: Levanta-te, come. 6. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido, sobre pedras, em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levanta-te e coma, pois a sua viagem será muito longa. Amém. Glória a Deus. Pai, te louvamos, te agradecemos, te pedimos, papai, a tua bênção, te pedimos, meu Deus, que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra, assim como o Senhor já falou através dos louvores, que a tua palavra vá e produza resultados para quais está sendo mandada, em nome de Cristo Jesus. Amém. E glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Irmãos, glória a Deus. É uma história que muitos conhecem, a história já passou até uma série, na televisão, sobre Jezabel, sobre Acabe, sobre Elias, e nós sabemos o fim disso, né? O fim é que todos sabem: aquele que está em Cristo prevalece, aquele que está no Senhor Jesus sempre prevalece, ainda que os inimigos da nossa alma tentem se levantar contra as nossas vidas, mas é uma causa perdida, é uma guerra perdida, porque maior é os que está conosco do que está lá fora. Então aqui não é diferente. Você veja que o versículo primeiro começa dizendo o quê? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Olha que coisa interessante, irmãos. 450 homens, que nós sabemos a história, desafiou Elias, desafiou a Deus, e esses 450 profetas de Baal, Elias fez um desafio para ir para o Carmelo, para ir para o monte. O Deus que se manifestasse com fogo seria o Deus verdadeiro. E o que aconteceu? Aconteceu que os 400 profetas de Baal fizeram aquele ritual. A Bíblia diz que esses homens ficaram de manhã até meio-dia, até de tarde, clamando a Baal. Esses homens chegaram à exaustão, se cansaram tanto que não foi mais possível a ter reação, porque com certeza o sol castigante, e era para descer fogo. E Elias até tirou sarro deles: talvez está dormindo, talvez está descansando, talvez está preocupado com alguma coisa. E aí esses homens acabaram desistindo. Elias
tomou a vez, mandou acertar o altar, ainda desafiou ele jogando água em cima do sacrifício, em cima das lenhas, para dificultar mais ainda, porque já era difícil o fogo cair só com a lenha e só com o sacrifício holocausto. Mas Elias falou: joga água, molha bem molhado, joga mais água para ficar bem encharcado, bem molhado. Mas a Bíblia não diz, mas talvez alguns até zombaram de Elias, né? Assim como Elias zombou dos profetas de Baal, alguém estava zombando de Elias. Poxa vida, onde é que já viu? A lenha seca já não vai pegar, quanto mais molhada. Mas Elias não demorou muito. Ele só orou a Deus e o fogo caiu. O fogo caiu. A Bíblia diz que até lambeu aquela água que estava dentro daquele rego, queimou toda a lenha, queimou todo o animal que estava ali em sacrifício, que arrebentou tudo, quebrou tudo. E Elias, os 450 profetas de Baal foi tudo morto à espada. E aqui o versículo 1 diz que Acabe fez Jezabel saber tudo quanto havia feito, como totalmente mataram todos os profetas à espada. E aí começa um desfecho na vida de Elias, que muitas das vezes acontece na nossa vida também. O que era para acontecer aqui, aconteceu o contrário, irmã Edileuza. Elias era para ter, como diz um ditado popular, era para ter saído por cima da carne seca. Era para dizer: eu sou a última bolacha do pacote. Mas se nós prestar atenção, o versículo 2 diz: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Então Jezabel mandou um recado a Elias, já um recado, né, dizendo: olha, você vai morrer, eu vou te pegar, eu vou te matar, assim como você fez com os profetas, eu vou fazer com você também. Elias devia mandar uma mensagem para ela e falar assim: olha, você é mais uma, que meu Deus vai cuidar de você. Elias devia ter tomado uma posição como um profeta, como um homem de Deus, como um homem cheio de Deus. Não, se acovardou. Elias se acovardou à palavra de intimidação de Jezabel. E quantas vezes nós estamos sendo escravizados, estamos sendo tímidos ou afrontados por palavras de alguém que às vezes bate o pé e a gente recua. Era motivo de Elias recuar? Não. Era motivo de Elias bater de frente com Jezabel e dizer para ela: olha, o que eu fiz com seus profetas eu vou fazer com você. Eu não, o meu Deus. Mas ele correu, ele recuou, ele teve medo dessa mensagem que Jezabel mandou. Ele recuou. Ao versículo 3 diz: o que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu a si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Então você veja, irmãos, que Elias, ele foi para o deserto, se colocou debaixo de um zimbro, de uma árvore, e pediu a morte para Deus por ameaça, medo da ameaça de Jezabel, medo da mensagem que Jezabel mandou para ele. E ele se achava que estava só, ele se colocou ali meio que foragido, com medo das ameaças de Jezabel.
E o que é que nós aprendemos com essa mensagem? Qual o tema dessa mensagem? Aprenda com a sua fraqueza. Todos nós temos fraqueza. Todos nós temos um problema. Todos nós temos um gigante para matar todos os dias. Mas nós precisamos aprender com a nossa fraqueza. Precisamos aprender, assim como Elias, irmãos. Elias aprendeu com o erro dele, com a fraqueza dele, com isso que atemorizou ele. Com isso que fez ele ir para o deserto, se esconder e pedir a própria morte. Mesmo os grandes servos de Deus podem passar por momentos de fraqueza e desespero. Quantos servos de Deus, irmã Cláudia, já passaram por isso também na vida? Um deles foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo passou por isso. Lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, quem pode ler lá? 2 Coríntios, nós vamos voltar para cá ainda, tá? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 8 a 10. Amém? Posso ler? Diz assim, ó: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me no versículo 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, aí estou forte. Então veja que Paulo foi um dos que passou por necessidade espiritual, pedindo até o afastamento de Deus, porque ele tinha um espinho na carne. Ele tinha um problema de natureza física. Aí o contexto fala que foi esbofeteado por Satanás, mas se a gente for estudar profundo, a gente vê que Paulo, Deus fez com que algo acontecesse nele, irmã Ivone, para que ele não se exaltasse, porque Paulo foi um grande apóstolo, foi um grande homem, tinha todos os dons, um homem intelectual, um homem eloquente, um homem sábio, um homem cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. O homem tinha um conhecimento, o homem falava outros idiomas, o homem Deus levantou como um vaso nas mãos, um homem que Deus usou tremendamente, diferente dos outros apóstolos, diferente até de Pedro, diferente de Tiago, de Mateus, de Judas, de todos eles. Um homem que não conheceu Cristo, não andou com Cristo, não conheceu, eu digo, na intimidade, mas foi no tempo de Cristo, mas não andou com Jesus, não foi discípulo de Jesus, mas foi um dos grandes apóstolos que se levantou nessa terra. E ele, para não se ensoberbecer, não empinar o nariz, com tanta coisa que Deus usou a vida desse homem, com tanto dom, talento, com a mensagem, com a palavra, com tudo, com os frutos do Espírito, Deus coloca um espinho na carne de Paulo, que no versículo 8 ele diz assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Então, irmãos, você veja que Paulo também passou por esse processo. Paulo passou por isso, irmãos, momento de fraqueza, momento de angústia, irmã de Deus. E quantos de nós, irmãos, temos passado por isso também? Nós somos pessoas igual a eles. Nós somos igual a eles. Somos seres humanos. Às vezes nós temos um espinho na carne que nós temos que conviver com ele. Talvez o espinho na carne do irmão Nelson é essa dor na perna. Talvez o espinho na carne do irmão Nelson é a dor na coluna. Que nós temos que conviver com aquilo, dói daqui, dói dali, para que a gente não queira se engrandecer, para que a gente não queira achar que é melhor do que os outros. Aí Deus põe um espinho na carne, para a gente sair do salto.
Aí Deus, irmã Ivone, põe espinho na carne na visão, para a gente passar a adorar Ele mais do que a gente já faz. Porque tem espinho na carne, irmãos, que leva você a adorar Deus, leva você a chorar aos pés do Senhor, leva você a buscar o Senhor, leva você a estar na igreja, leva você a estar nas videoconferências de terça-feira, leva você a fazer um sacrifício para Cristo, não para mim e nem para ninguém, mas para Jesus. Leva você a buscar mais o Senhor em intimidade, em oração e na palavra. Outra pessoa também, irmãos, que passou por momentos de fraqueza, momentos de tristeza, João Batista. João Batista também passou por isso e foi um profeta de Jesus. Foi aquele que abriu o caminho para Cristo vir. Foi aquele que anunciou o arrependimento, que batizava com água. Quer ver? Olha comigo, aqui Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo de 1 a 3. Olha o que diz. Capítulo 11. Diz assim, ó. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus discípulos, os seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então, o primeiro versículo diz que Jesus instruiu os discípulos e falou: olha, a partir de agora nós vamos para a cidade de vocês. Nós vamos pregar na cidade de cada um de vocês. Vamos para Cafarnaum, vamos para todas as cidades, Samaria, e vamos lá. Ao versículo 2: e João, ouvindo do cárcere, porque João estava preso, João já estava preso, João ouvindo do cárcere falar de Jesus, dos seus feitos, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? Então, irmão, se você parar para pensar, João mostrando um momento de dúvida e de fragilidade. João pregou a vida toda sobre Jesus. Ele vai vir, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vai chegar. Quando ele chegou, gerou dúvida no coração de João. Vai lá, pergunta a ele se é ele ou se é outro. E quantas vezes, irmã Lourdinha, para uma dúvida no nosso coração, para perguntas no nosso coração, que às vezes nós não temos resposta, mas o Senhor tem nos respondido. João estava lá, preso, e o versículo 3 diz, a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Até João, irmãos, teve dúvida e fragilidade. Até João. Agora você imagina nós, que hoje nós não tiramos o celular da mão, hoje nós não saímos de frente de uma tela, hoje nós não deixamos de assistir um filme, hoje nós não deixamos de viver sem essas coisas que o mundo tem nos oferecido. Imagina a gente, naquele tempo não tinha uma televisão, não tinha um celular, não tinha uma rede social, não tinha internet, não tinha um carro bom, né? Eu acho que nem carro tinha, na realidade. Não tinha nada disso. Eram homens que viviam em constante oração, jejuns, noites, orando, buscando. E esses homens foram fragilizados, esses homens pararam diante de uma dúvida. Agora você imagina nós, que às vezes entra semana e sai semana, nós não conseguimos ler um capítulo da Bíblia. Entra semana e sai semana, nós não conseguimos orar 1 hora durante a semana. Nós não conseguimos jejuar 1 hora durante a semana. Quantas dúvidas não vai surgir na nossa vida? Quantas coisas não vai surgir na nossa vida? Aí deixamos para orar
quando chegamos na igreja. Deixamos para ler a palavra quando chegamos no culto. Isso tinha que ser a nossa lição, nosso dever de casa todos os dias. Assim como todos os dias nós saímos das nossas casas para o trabalho, temos esse compromisso, essa responsabilidade, deveríamos ter também esse compromisso, essa responsabilidade com a palavra de Deus. Deveríamos todos os dias, antes de sair para o trabalho, meditar na palavra de Deus. Antes dos nossos afazeres, ter um compromisso com a palavra do Senhor e com Deus, e perguntar para Deus: Senhor, estou pronto para mais um dia. Eis-me aqui para mais um dia de trabalho. Estou saindo do meu lar em direção ao meu trabalho para trazer o pão para casa, mas me orienta durante o meu dia. Eu consagro o meu dia, eu consagro o meu trabalho, eu consagro tudo que eu for fazer, eu consagro o meu alimento, eu consagro minha família, eu entrego tudo em tuas mãos. Cuida de mim. E se nós fazer tudo isso, nós ainda vamos passar por momentos de dúvidas e de fragilidade em nossa vida. Sansão também, irmãos, foi outro homem que tinha força, uma força até sobrenatural. Mesmo assim, Sansão tinha sua fraqueza por mulheres, que levou sua queda e uma tragédia muito grande. Veja quantos homens já passou aqui: Paulo, Sansão, e João Batista, e tantos outros que ainda tem na Bíblia que a gente podia falar. Davi também. Davi frequentemente nos salmos expressa seus lamentos e suas súplicas a Deus em meio à aflição e fraqueza, como no Salmo 86. Quer ver? Abre o Salmo 86 aí rapidamente. Bem no meio da Bíblia, você vai encontrar o Salmo 86. Olha o que diz aí o Salmo 86. Somente o versículo 1. Quem lê? Posso? Pode ler. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Pronto, olha aí, Davi dizendo: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo, ó Deus meu. Salva o teu servo que em ti confia. Está vendo, irmãos, o que é que Davi está dizendo? Fragilizado, pedindo a Deus para que Deus possa inclinar os ouvidos e ouvir o clamor, a aflição dele. Agora você imagina nós, irmãos, quantos de nós, quando chega em nossa casa, que vamos às vezes deitar todos os dias para dormir, ali na nossa cama, ou antes de dormir em qualquer canto no sofá, quantas vezes a gente não faz a mesma súplica para Deus? E quantos de nós às vezes queremos parar, desistir, assim como Elias tentou desistir depois de uma grande, vou até dizer assim, de uma grande luta que teve, travada espiritualmente e fisicamente com os profetas de Baal. E a nossa luta, irmãos, é travada todos os dias com as forças espirituais do mal, que tentam nos paralisar, que tentam nos parar, que tenta, irmãos, parar a nossa fé de não cultuar mais, de não ir mais para a igreja, de ficar em casa assistindo um jogo, por exemplo, que parece que teve um jogo hoje à tarde, não sei, mas parece que as coisas acontecem tudo na hora do jogo, na hora do culto. Já parou para pensar, Zé? É tudo na hora do culto, e geralmente no domingo. Aí você está ali, aí você não quer perder. Poxa vida, hoje esse domingo eu não vou não, eu vou assistir a final, eu vou assistir esse meu time. E aí a gente vai paralisando com tantas coisas. Elias se viu diante de uma ameaça de quem? Jezabel. Mandou uma mensagem para Elias. Elias recuou a ponto de querer a morte, irmãos. A ponto de querer a morte. Irmãos,
Só que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É nesse momento, quando você está fraco, que Deus age de uma maneira sobrenatural. É no momento que nós estamos frágeis, que nós buscamos mais o Senhor. É no momento de fraqueza que nós se chegamos mais a Deus. Imagine se nesse momento você tivesse tudo agora que você quer ter. Tudo, imagina, tudo. Você estaria forte, talvez fisicamente, mas talvez não espiritualmente. Mas quando você está fraco, fraco, eu digo assim, na fraqueza, onde as ameaças começam a te rondar, má notícia chega na tua casa, o filho adoeceu, perdeu o emprego, se desestabilizou financeiramente, foi diagnosticado uma doença rara. Ao que acontece? A fraqueza. Aí você se chega mais a Deus, se chega chorando, se chega lamentando. Por que comigo, meu Deus? Por que essas coisas só acontecem comigo, Pai? É o poder de Deus aperfeiçoando a nossa vida na fraqueza. É Deus se achegando a nós no momento que as nossas forças já se foram. No momento que as nossas forças já foram. O dinheiro já foi. O bem-estar já foi. As conquistas já foi. Porque enquanto a gente tem dinheiro, nós temos força para comprar, para fazer, para acontecer. Mas quando vai embora, acabou as forças, a gente vai o quê? Se voltar para Cristo, se render ao Senhor. Assim é quando a gente sabe que tem uma doença. A gente se volta mais para Deus, a gente busca mais o Senhor. Aí começam as campanhas, começam os propósitos, começam as promessas, que quando o Senhor estabelece tudo, aí a gente não cumpre nem a metade daquilo que prometeu para Deus. Cadê o irmão que deu um testemunho, que foi curado, que foi restaurado, que Deus abençoou? Cadê ele? Aí ele ligou para mim e disse que ia dar uma curtida. Disse que no próximo sábado vem. Aí começa, irmãos. É assim. Esses homens que nós citamos aqui, eles passaram por isso. Por crise, Marileuza. Por lutas internas, fragilidades, aflições, dores, perseguições. E não é difícil e não é diferente com a gente também. Não é diferente com a gente. Você quer ver essas coisas acontecer, irmãos? É quando a gente sabe de uma doença, é quando a gente sabe de um desemprego, é quando a gente sabe que as coisas estão difíceis para a nossa família. Isso mexe com você, mexe com nós, mexe com a nossa vida espiritual. Às vezes, Deus até permite que coisa desse tipo, Lourdinha, aconteça para a gente buscar mais Ele. Porque se Ele deixar a corda esticada, nós vamos caminhando, andando. É igual quando você põe um animal no pasto com a corda. Se a corda estiver grande, meu irmão, ele sai quebrando tudo, comendo tudo, destruindo tudo. Mas quando a corda está pequenininha, ele fica só por ali, ó. Aí você tem que pôr água, tem que pôr uma comida, uma ração. Mas solta a corda para você ver. Quando você chega lá, está um estrago maior do mundo. Se Deus soltar a corda de alguns, irmãos, alguns faz estragos. Alguns não aparecem mais. Alguns se esqueceu de ser cristão. Perdeu o endereço da congregação. Não conhece mais o nome dos irmãos, não sabe onde os irmãos moram. É por isso o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus passou na vida de Paulo quando o espinho na carne chegou. Passou na vida de João Batista quando ele estava preso, que a dúvida pairou sobre ele. Pergunta se é esse ou se nós temos que esperar outro. Passou na vida de Sansão quando Sansão se mostrava muito forte, muito bravo, que tinha muita força de destruir exército com a queixada de jumento.
Mas quando ele se iludiu com Dalila, ele entregou o segredo da sua força a Dalila e se tornou uma presa fácil para os filisteus, para aquelas pessoas que estavam ali naquele tempo. E é isso que Deus muitas das vezes faz com a gente. Se nós não recuar e saber que Ele é Deus, como Davi recuou e buscou a Deus, como Paulo recuou e buscou a Deus, mesmo no momento de fraqueza. E Elias aqui não foi diferente, mas Elias resistiu, porque nós vamos ler aqui que o anjo cutucou Elias 2 vezes: levanta, acorda. E quantas vezes, irmãos, o Senhor tem que nos cutucar? Levanta dessa cama. Que preguiça é essa? Hoje tem culto, hoje tem uma palavra para você. Hoje eu quero falar com você. Levanta, sai desse marasmo. Mas a gente está ali. A mulher empurra daqui, quando não é a mulher que está acuada, é o homem que está empurrando. Vamos embora, vamos, porque a hora já está dando a hora. E assim vai. Por isso que a Bíblia diz que é bom 2, né? 2, porque quando um quer desanimar o outro, opa, olha, levanta a cabeça, Jesus está voltando. Vai ficar? É por isso que Jesus falou assim: se tiver 2 na cama, um vai subir, outro vai ficar. Por quê? Porque às vezes, ou um vai, o outro fica, ou às vezes os 2 também não vai, ou os 2 podem ir. Jesus já deixou exemplo. Um está na cama, os 2 estão na cama, um pode subir. Isso vai acontecer, irmãos. É por isso que nós temos que se agarrar, porque está chegando, irmãos, está chegando o momento disso acontecer. Está chegando o momento da gente partir dessa vida. E a Bíblia nos diz isso, categoricamente, está se cumprindo. As coisas estão acontecendo. Pessoas estão brincando. Pessoas não estão levando a sério. Vai acontecer. A Bíblia diz que nos últimos dias, irmãos, vai acontecer coisas. Nós estamos vendo essas coisas acontecer, mas o mundo não está enxergando. Mas nós estamos enxergando. Nós estamos vendo isso acontecer. Nós estamos vendo tudo isso acontecer. A nossa fragilidade não é um impedimento para Deus, mas sim uma oportunidade para que seu poder se manifeste em nossas vidas. A nossa fragilidade que nós temos, irmãos, é uma oportunidade para Deus se manifestar em nós. É uma oportunidade, irmão de Deus, para nós chegarmos mais a Deus, irmão Carlos. Esse momento que nós passamos, que quando nós abrimos o nosso coração, é a oportunidade que nós estamos dando para o Espírito Santo habitar na nossa vida e nos fortalecer e nos convencer que Ele está vindo, que Ele vai chegar. Por que é que nós ainda não desistimos? Porque o Espírito Santo, o Consolador, tem nos guiado. Em meio às fraquezas, às dúvidas, os medos, Ele está nos conduzindo. Nós não estamos aqui porque nós queremos, porque a carne não quer estar aqui. Aí eu pergunto, o que é que nós estamos alimentando mais? A carne ou o Espírito? Nós temos que alimentar mais o Espírito, porque se nós alimentar mais a carne, vai chegar um momento que ela não vai trazer, não vai deixar você vir, porque ela está muito forte, e o Espírito está fraquinho. Mas quando nós alimentamos o Espírito, ele vai nos impulsionar para estar na presença do Senhor, buscando ao Senhor. Você lembra que quando você faz um convite para as pessoas, e as pessoas se prontificam, que hora é o culto? 7 horas, eu vou com você. Aí quando chega 6 horas, 6:30, você está pronta? Ah, Lourdinha, deixa para o outro, deixa para o outro. Aconteceu um imprevisto, fulano chegou aqui, eita, recebi meus netos, chegou bem na hora, meu filho chegou agora, aí chegou, disse que está com fome, eu vou vigiar, eu não vou hoje não. É assim, irmãos. Mas quando o Espírito está forte, Lourdinha, meu filho chegou aqui, eu perguntei para ele se ele queria ir, ele falou que não queria, eu falei, então fique aí que eu estou indo.
Isso é um espírito forte. É isso que nós temos que fazer. Filho é de casa, irmão. O filho chega, cai na tua cama, dorme, baba no teu travesseiro. É de casa. Deixa o filho lá, não quer não, filhão? Eu vou lá buscar. Eu vou lá me revestir. Eu vou escutar uma palavra do papai para mim. Papai volta já, tá? Fica aí. Vá fazendo aí um mucunzá aí para nós comer quando eu chegar. Vá fazendo uma buchada de bode. Quando eu chegar ela está pronta. A Lourdinha gosta. É assim, irmãos, que tem que fazer. Alimentar o espírito. Alimentar o espírito. Ô Renan, você veio hoje, filho? Eu estou indo para Cosmópolis. Mas fica aí mais a Luciana, é isso? Luciana, que papai mais mamãe chega já. Vai acender na churrasqueira aí, que quando nós chegar, está na hora do churrasco. É assim que nós temos que fazer. Churrasco é bom, né, Zé? Amém, glória a Deus. Irmãos, reconhecer as palavras, as próprias limitações, leva à dependência de Deus e uma busca por sua fé e graça. Vou repetir. Reconhecer as próprias limitações leva à dependência de Deus e à busca por sua força e graça. Quando eu e você reconhecemos que somos limitados, nós também vamos entender e buscar a graça, a força, a fé em Deus para as nossas vidas. Mas precisamos reconhecer que somos limitados, somos seres humanos e passamos pelos mesmos processos que esses homens passaram. Eles não são super-heróis, eles não são melhor do que nós, apenas eles eram servos de Deus. É o que nós somos servos de Deus. E não se preocupe naquele momento que você está na sua casa, que bata a tristeza, que bata a solidão, que bata a fraqueza, que bata o desânimo. Isso é normal. Aí mais uma vez eu pergunto: quem você está alimentando? A carne ou o espírito? Como é que você alimenta a carne? Quem é que pode dar um exemplo? Moélio, quem é que pode dar um exemplo aí de alimentar a carne? Você se dedicar mais àquilo que agrada a ela, que é tudo. Quem é que pode dar um exemplo de agradar a carne? Eu acabei de falar. Uma das coisas é isso aqui, ó. Isso agrada a carne. Facebook, WhatsApp, televisão. Eu não estou dizendo que você tem que parar com essas coisas. Não é isso, parar, irmãos. Mas a Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. O que é que convém eu estar aqui? O que é que eu estou vendo aqui? Está entendendo? Será se eu estou usando isso aqui para alimentar o meu espírito, ou estou usando isso aqui para alimentar a minha carne? Né? Porque isso aqui alimenta o espírito, também alimenta a carne. Ah, não, deixa eu olhar aqui no Facebook as pegadinhas do Moção. Deixa eu ver aquelas pegadinhas o tempo todo. Você está alimentando a carne. Mas deixa eu escutar uma pregação do irmão Vanderlei, do Hernandes Dias Lopes, de um dos pastores do nosso ministério. Aí você está alimentando a tua alma, o teu espírito. Você está se fortalecendo. Você está aprendendo com esses homens. Né? Não, deixa eu ver o TikTok que tem umas pegadinhas. Eu quero rir o dia todo, eu quero achar graça. Aí você vai alimentar a tua carne o dia todo. Amém, irmãos? Amém. Eu estou falando alguma besteira? Não, eu estou falando a verdade. Né? Então, irmãos, amanheça o dia alimentando a tua alma. Que hora você acorda? 5? Acorde 4h40. Acorde 4h50. Tire 10 minutinhos para você meditar. Não precisa você ler a Bíblia toda, não. Leia algum capítulo, leia alguns versículos, entenda aquele versículo, deixe Deus falar com você naquele versículo. Dobra os joelhos 5 minutinhos. Apresenta a tua casa, apresenta o teu trabalho. Diga: meu Deus, me guarda no meu trabalho. Eu abençoo o meu trabalho, eu abençoo o meu salário, eu abençoe o local seu de trabalho. Para Deus te abençoar também. É isso que nós temos que fazer.
os momentos de fraqueza podem ser oportunidades para um crescimento espiritual mais profundo e para fortalecer a nossa fé. Está vendo, irmãos? O que é que nos fortalece a fé? É um momento de profundidade. É um momento que quando nós estamos buscando o Senhor, e pode ter certeza, irmão, se nós estamos aqui hoje, é porque nós estamos firmes com Cristo, porque se nós não estivéssemos buscando essa intimidade, e a gente, irmãos, não estaria aqui. Porque ninguém está aqui por causa de ninguém. Vocês não estão aqui por causa de mim. Eu não estou aqui por causa de vocês. Nós estamos aqui porque Cristo se faz presente neste lugar quando nós estamos aqui. Porque a palavra dele é pregada, é ministrada. É isso, igreja. O irmão Carlos não sai do Mojimirim para vir, eu vou lá para ver o irmão Vanderlei. Não. Ele vem para cá porque o Espírito Santo traz. Vai, vamos, Carlos. Põe esse carro na estrada. Vamos para Cosmópolis, vamos ouvir uma palavra, vamos ouvir a verdade, vamos ouvir uma exortação, porque, irmão, o pastor tem que exortar. Às vezes você chega no culto, é só vitória, é só bênção, é só isso, é só anjo que voa, só anjo que vem, é só... Irmão, se nós não tivermos uma exortação, como eu estou falando aqui, essa questão que eu estou falando de alimentar a carne e alimentar o espírito, isso é uma exortação. Se você passar o dia com o teu celular, no TikTok e tal, você está alimentando a tua carne. A igreja precisa desse tipo de correção, e isso serve para mim também. Porque se eu estou falando isso, é porque o Espírito Santo está mandando eu falar. Se eu estou falando isso, o Espírito Santo está mandando eu falar. Então nós precisamos, irmãos, desse tipo de exortação. Assim que você tiver com o teu celular na mão, veja o que você assiste, veja o que você veja. Ah, minha esposa não está vendo, não. Ó, o senhor está vendo, ele está do teu lado aí, ó. Mas o Espírito Santo está aqui com os olhos olhando, porque ele está dentro de você. O que é que nós estamos alimentando? É isso, irmãos. Vamos vigiar. Tá? Vamos ficar atentos. Olha o versículo 7 aí, o que é que diz o versículo 7. E o anjo do Senhor tornou-se, estão todos lá em Reis, e o anjo do Senhor tornou-se segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque será muito longo o caminho. Irmãos, igreja, não é hora de estarmos sentados, deitados, espiritualmente falando. Não é hora da gente recuar, não é hora da gente parar, irmãos. Versículo 7, né? E o anjo do Senhor tornou-se outra vez, porque a primeira ele aqui, ó, no versículo 6, e olhou, não, o versículo 5, e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então o anjo tocou e disse: levanta-te, come. E olhou, versículo 6, e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar. Você está vendo, irmãos? Deus ama tanto a gente, que Ele faz isso. Deus ama tanto a nós, que Ele faz isso. Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Irmãos, olha, quando a gente dá testemunho de emprego, de carro, de casa, isso é maravilhoso, porque nós glorificamos a Deus. Mas eu aprendi uma coisa que o Espírito Santo pôs no meu coração. Às vezes, quando você vê, eu troquei de carro, não falei aqui na igreja, nem testemunhei. Por quê? É egoísta? Não. Sabe por quê, irmão? Porque o Espírito Santo falou assim: dá a entender que quando você troca de carro, ou compra uma casa, ou muda de trabalho,
dá a entender que nós temos que vir para a igreja para buscar isso. Opa, eu vou para a igreja porque o pastor Vanderlei trocou de carro. Eu vou para a igreja porque o irmão comprou uma casa, um apartamento, uma chácara. Aí isso motiva as pessoas a virem também por causa disso. E o Espírito Santo falou, e não é isso. Você tem que vir me buscar, me adorar, se curvar, se render diante de mim. É isso. O testemunho é válido, irmãos. Mas quando a gente for testemunhar, irmãos, eu estou testemunhando para agradecer a Deus e dizer a Ele, obrigado, Senhor, porque eu sou fiel ao Senhor. Eu entro aqui para te adorar, eu entro aqui para morar no céu, eu entro aqui para ouvir tua palavra, eu entro aqui para ter intimidade com o Senhor, para aprender a tua santa e poderosa palavra, e eu quero te agradecer porque eu troquei de carro. Aí nós vamos entender que ao entrarmos aqui, nós estamos entrando para ter uma intimidade com o Senhor, para louvar Ele e dizer, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero morar no céu. Eu não quero morar em Mogi-mirim a vida toda. Eu tenho meu endereço do céu. É isso que nós temos que fazer, igreja. É esse entendimento que o Espírito Santo nos dá para a gente entender. Aí quando nós aprendemos esse princípio, aí a Bíblia diz, as demais coisas nos serão acrescentadas. É isso. É isso que nós temos que aprender. Faça isso para você ver. Coloque Deus em primeiro lugar. Busque a Deus em primeiro lugar. Se renda ao Senhor. Ofereça sacrifício, a tua vida a Deus. Comece a fazer isso, igreja, que você vai ver. Esses homens que eu falei, esses homens não tinham ambição de nada. Naquele tempo não tinha nada. Naquele tempo, o que eles poderiam almejar era um jumento, uma carroça. Mas eles almejavam a presença de Deus. Eles almejavam o Evangelho. Eles almejavam a presença de Deus. É por isso que as coisas aconteciam e hoje não acontecem. Por causa disso. É por isso, irmãos, que nós temos que buscar, adorar de todo o nosso coração o Senhor Jesus. Não é hora, igreja, de nós recuarmos. Não é hora de pensar em parar. Não é momento da gente tentar, mas... Não, irmãos, não pense. Abasteça teu espírito para a gente acelerar mais um pouquinho, para continuar caminhando. Você lembra das virgens? 7 desistiram. 7 estavam preparadas. É isso que nós temos que fazer, nos preparar, para não ser pego de surpresa, para não ficar naquele grande dia. Porque se nós não estivermos alimentando a nossa carne, ou o nosso espírito, como as 5 virgens prudentes, que alimentaram o seu espírito, as suas botijas, as suas candeias, estavam com reservas cheias, é isso que nós precisamos. Sabe aquele momento, irmão Carlos? Aquele momento que dá vontade de falar, poxa vida, vou desistir, desânimo, nada acontece, o filho não se converte, nada acontece, oro. Irmãos, continue orando, mas se preocupe com a tua vida. Porque acaba o teu ente querido não indo e você também não vai. Porque você quer desistir, quer parar. Continue orando, irmãos, orando. Porque Deus vai fazer coisas para acontecer. Algo tem que acontecer, Deus vai fazer acontecer. Se o meu filho, se o teu filho, se o nosso ente querido, se os nossos vizinhos estiverem no plano do papai escrito para ele, vai. Mas nem todos vão. Nem todos vão. Nem todos que estão dentro da igreja vão. Essa passagem que eu falei, ela se prova isso. A metade vai, a metade fica. Um vai, outro fica, dando exemplo. O marido vai, a esposa vai, o marido fica. Isso é o exemplo que a Bíblia dá para a gente. E aqui Elias, irmãos,
ao versículo 6, estamos encerrando. Ao versículo 6, e olhou, e eis que sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar. Deus é tão bom com a gente, que Deus faz isso. Deus prepara as coisas para a gente. Tá? Olha aqui um exemplo aqui, ó. Elias tinha recuado, Elias estava a ponto, já tinha pedido a morte, porque Jezabel ia matar. Ele foi para debaixo do zimbro, se escondeu no deserto, pediu a morte, mas Deus enviou um anjo. O anjo levou um pão cozido, o anjo levou uma botija de água. Não é assim que Deus faz com a gente? Quando nós confiamos no Senhor, Ele não vai deixar faltar o teu trabalho, Ele não vai deixar faltar o teu salário, Ele não vai deixar faltar o teu emprego, Ele não vai deixar faltar, porque, olha um exemplo claro aqui. Por que Deus fez isso com Elias? Porque Elias era um homem fiel a Deus. Elias era um homem temente, só que ele se fragilizou com as ameaças de Jezabel. Mas mostra aqui, Lourdinha, que Deus não deixa faltar o nosso pão, que Deus não deixa faltar o nosso alimento na nossa despensa. Aí o versículo 7 aqui, ele diz assim: e o anjo do Senhor tornou-se segunda vez, e tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o teu caminho. Ainda há um caminho a nós prosseguir ainda, irmãos. Eu não sei quanto tempo falta ainda, pastor Marcos, mas ainda tem um caminho a nós para percorrer. Eu não sei se é 5 anos, se é 10 anos, se é 4, se é 3, mas nós temos ainda esse caminho a seguir. Vamos comer, vamos beber. Quando Elias comeu e bebeu, ele se fortaleceu. Quando eu e você come e bebe a palavra, porque a palavra é pão, a palavra é alimento, a palavra é água, sacia. Quando eu e você passa a comer essa palavra, a viver essa palavra, o Espírito Santo está dizendo no nosso coração: precisamos nos alimentar, porque ainda temos um trecho a percorrer. Está vendo o que é que Deus está falando com nós nessa noite? Mas se eu e você esmorecer, for para debaixo de um zimbro, se for para dentro de uma caverna, se for para o deserto, se der ouvido à voz de pessoas que não estão nem aí, nós vamos pedir a morte. E qual é a morte? Quando você desiste, quando você desanima, quando você não é mais guiado pelo Espírito Santo, a morte espiritual vem. É o que a gente vê muitas pessoas aí. Você deve conhecer irmãos em Cristo seu, que hoje voltou para a droga, está na bebida, está nos vícios, está na prostituição. Por quê? Porque não ouviu a voz do Senhor. O Senhor está alimentando, o Senhor está saciando a sede, o Senhor está saciando a fome. Cutucou em Elias: levanta, o caminho é longo. E essa mensagem é para nós. O caminho ainda é longo. Temos muitos obstáculos e adversidades que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia lá fora. Mas será se é Ele que vai te paralisar? Será se é Ele que vai te mandar para o deserto? Para debaixo de uma árvore? Chorar, lamentar? Não, irmãos. Vamos nos alimentar da palavra. E o que aprendemos até aqui, irmãos? Primeira coisa: busque ajuda quando você vê sinais de desânimo, quando você vê sinais de depressão, quando você vê qualquer sinal. Procure um irmão, procure o pastor, procure a igreja, ligue. É aqui o primeiro sinal. Elias, quando ele viu esse sinal, ele tinha que ter não recuado, ele tem que ter tomado uma posição. E muitas das vezes, irmãos, o primeiro sinal aponta, se a gente recuar,
ir para cima, para dentro de um quarto, para cima de uma cama. Ah, estou assim. Daqui a pouco nós estamos fragilizados, uma depressão entra, a tristeza vem. Cadê o irmão? Ah, pastor, não vou mais para a igreja, estou desanimado. E é isso que nós não podemos fazer. É isso que jamais nós podemos pensar. Mas é vencer. Como é que vence? Ore por mim, irmãos. Estou passando uma luta, mas eu creio que as orações dos irmãos são fiéis, justas, e eu tenho certeza que eu vou, entendeu? Pastor, estou passando por um problema. É isso que nós temos que fazer, orar uns pelos outros. Primeiro sinal, irmãos, de desânimo, acione, peça oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Segunda coisa que aprendemos, buscar a presença, buscar a provisão de Deus, estar atento, porque Ele está atento às nossas necessidades, Ele supre. É buscar a provisão em Deus, irmãos. É buscar a resposta do Senhor. Ele supriu a necessidade de Elias. Elias estava com fome, Elias estava com sede, mas estava acuado, estava com medo, pediu a morte. Talvez Elias estava entrando numa depressão. O impacto foi tão grande da mensagem de Jezabel que esse homem sentiu o impacto. Recuou, não quis mais viver. Mas Deus, olhando o coração de Elias, foi lá, alimentou Elias. E Deus, sabendo a nossa necessidade, Ele vai nos alimentar. Ele vai nos saciar. E terceira coisa para nós terminarmos, ouça a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos buscar a Deus. Elias não ouviu a voz de Deus através de fogo, através de vento, através de tempestade. Não. Ela veio suavemente. Levanta. É essa voz que nós estamos ouvindo todos os dias. É essa voz que quando você acorda, você escuta o Espírito Santo falar com você. Bom dia, Alda. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Eliana. Bom dia, Terezinha. Essa voz suave que sussurra nos nossos ouvidos e diz: eu estou contigo nesse dia. Eu estou com você nesse dia. É essa voz que nós escutamos. O Espírito Santo dizendo: hoje nós temos uma missão, uma tarefa árdua, mas eu estou com você. É Ele nos preparando para os desafios que nós vamos encontrar lá no nosso trabalho. Aquela pessoa que quer nos trapacear, que quer ser mais do que a gente, aquele espertinho que acha que é mais do que a gente, aquela pessoa, mas o Espírito Santo falou: calma, fica tranquilo, eu estou contigo. É naquele momento em casa que a gente se sente sozinha, recebe notícia de um filho, de um parente, aquilo vai nos abalando, mas o Espírito Santo: eu estou contigo, fica tranquilo. É isso que Ele vai falando aos nossos corações. É dessa maneira que o Espírito Santo fala com a gente. E para encerrar, assim como Elias, podemos enfrentar as lutas, os desafios, as tempestades, as má notícias, com a presença de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Precisamos enfrentar as nossas lutas, os nossos medos, com a presença de Deus. O anjo teve que vir 2 vezes para falar com Elias, para Elias tomar uma posição. E quantas vezes, irmãos, o Senhor tem nos incomodado para não parar, não desistir, não recuar. Deus é bom demais. O tempo todo Ele é bom, irmã Cláudia. O tempo todo Ele é bom. Amém? Amém. Feche os teus olhos.
Vamos agradecer a Deus por esse privilégio e dizer para Deus: Senhor, muito obrigado por tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque agora eu sei que eu não estou só. Eu vi histórias de profetas, eu vi histórias de homens, meu Deus, como o apóstolo Paulo, como João Batista, como Davi, como Elias, que pediu a morte após uma batalha travada com os profetas de Baal. Teve medo porque ouviu uma mensagem de Jezabel. O que é que está fazendo você recuar, irmãos? O que é que está te paralisando? O que é que está te desanimando? O que é que está te desestabilizando? O que é que está fazendo você esfriar a tua fé? O que é que está tentando te parar? O que é que está tentando te desanimar? Volte ao primeiro amor. Lembra que quando você se converteu a Cristo, aquela alegria, aquela vontade de falar de Deus para as pessoas, aquela vontade de evangelizar, aquela vontade de estar nos cultos, de ler a palavra, de orar nas madrugadas. Você acordava nas madrugadas para buscar a presença de Deus, pedia para Deus: Senhor, eu quero ser um pregador da tua palavra, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Aí você pedia para Deus os dons espirituais, pedia o dom da cura, o dom do discernimento, o dom de línguas, o dom de tudo. Você falava com Deus nas madrugadas, você subia o monte, você orava, você buscava, você se sentia uma pessoa transformada por Deus, avivada. E hoje, muitas das vezes, estamos aqui empurrados, já pensando em casa, já pensando talvez no dia de amanhã, já pensando o que eu vou fazer daqui a pouco. Talvez você está aí pensando: poxa vida, o pastor não termina logo, vai começar a minha novela, eu vou perder o primeiro capítulo. Poxa vida, hoje vai ter uma luta, hoje vai ter um evento hoje na televisão. Poxa vida, o pastor fica enchendo linguiça e não acaba logo esse culto para me correr, para me fazer outras coisas que eu tenho que fazer. Mas no teu primeiro amor, você queria estar na vigília. Você ligava para o pastor: pastor, vai ter vigília hoje? Nós vamos para o monte hoje? Vai ter oração depois do culto? Era desse jeito, irmãos. E as coisas vão esfriando, as coisas vão passando. A gente vem uma vez por semana empurrado. A gente vem uma vez por semana desanimado. A gente vem uma vez por semana sem estar preparado, sem preparar durante a semana, sem fazer um jejum durante a semana, sem se consagrar uma vez nada, sem ler a Bíblia. Oh Jesus, tem misericórdia de nós, papai querido. Nos faz voltar ao primeiro amor, nos dá amor pela tua obra, pela tua palavra, em nome de Jesus. Meu Deus, não deixa eu parar, não deixa eu desanimar. Deixa eu amar aquela igreja de Campinas, que amanhã cedo eu estou de pé para ir para lá. Oh papai querido, obrigado Jesus. Oh papai querido, aleluia Jesus. Dê força na minha vida, meu Deus, para mim prosseguir, como o anjo falou para Elias: você tem um caminho ainda pela frente, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.